Bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal, aquele canal de estudos, né? Que nós estamos desvendando todos os mistérios para que a gente possa fazer uma trilha, né, de autoconhecimento, expandir, né, as nossas consciências e realmente naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, naquilo que condiz com a realidade das nossas manifestações. E dando continuidade, né, o conflito de Israel, né, eu achei por bem estar especificando cada item, cada dúvida que a gente viesse a ter, né? E eu estou hoje eu vou falar sobre Israel, né? Como que surgiu? Porque no vídeo anterior que eu fiz, existem mais 2 vídeos, a Palestina, né? Aquele local, né, até então, é completamente Estado árabe, né? Não tem nada a ver com eles da religião do Maomé, o Islã, né? E Israel teria sido um povo que veio lá do mar para se instalar naquela localidade lá, né? Então, vamos entender um pouco sobre Israel. Israel está localizada no Oriente Médio, ao longo da costa oriental do Mar Mediterrâneo. O país faz fronteira com o Líbano ao norte, com a Síria ao nordeste, com a Jordânia e Cisjordânia a leste, com o Egito e a faixa de Gaza ao sudeste, com o Golfo de Acaba no Mar Vermelho ao sul. Israel é definido como Estado judeu e é democrático. Em suas leis básicas, né, é o único Estado de maioria judia no mundo, né? Aqui interessante esse democrático aqui, né? Acho que o povo eles não têm muita noção da democracia, né? Porque aqui no Brasil também é um país democrático e, no entanto, não se aceita a liberdade de expressão, não se aceita uma porção de coisa. E Israel, sendo um Estado democrático, eles querem Israel somente para os judeus. Eles não permitem, né, compartilhar a cidade de Israel eles não aceitam os islamitas, né? Tem que ser judaico, né? Judeus mesmo, que segue a Torá, né? Então, é complicado essa história aí de democracia, né? Acho que a democracia é feita por líderes, não por povos, né? Por líderes, e muitas vezes é complicado, porque se de repente é um líder ditador, daí a coisa fica complicada demais, né? E em suas leis básicas é o único Estado de maioria judia no mundo, e tem judeus hoje também nos Estados Unidos. A maior parte, né, dos Estados Unidos, da população, é constituída por judeus também. Após a adoção de uma resolução da ONU, em 1947, recomendado a adesão e implantação do plano de partilha da Palestina para substituir o mandato britânico. Eu já falei isso também num vídeo anterior. Quem quiser se inteirar mais do assunto, por gentileza, acesse esse outro meu vídeo nesse mesmo canal. Em 1948, David Ben-Gurion, o chefe executivo da organização sionita, cuja sigla é WZO, e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou o estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel. Eretz Israel quer dizer uma região que, segundo o Tanakh, a Bíblia judaica, foi prometida por Deus aos descendentes de Abraão, através do seu filho Isaque, e aos hebreus, descendentes de Jacó, neto de Abraão, e constitui, pois, a terra prometida, a parte do pacto feito com com Isaque e Israel. Esses 3 patriarcas aqui, segundo a Torá, né? A Torá são os 5 livros que compõem o Velho Testamento, né? Que compõem aqui a Bíblia. Os 5 primeiros livros, eles são tirados da Torá judaica. Moisés, ele era um judeu,
né? E ele foi tirado de lá, ele que escreveu a maior parte desses livros aí, foi escrito por Moisés, ainda no Egito, quando ele estaria trazendo o povo judeu, né, o povo hebreu, segundo ele, aqui para a terra que seria a terra prometida, né, para Abraão, Isaque e Jacó. E a história da antiga Israel, ela abrange o período desde o século 20 AC, antes de Cristo, abrange o período até a expulsão e diáspora do povo judaico, no século I, na área compreendida entre o mar Mediterrâneo e o deserto de Sinai. Então, aqui, né, eu gostaria de fazer um comentário. A diáspora nada mais é do que a Páscoa. Então, a Páscoa que os cristãos comemoram nada mais é do que uma comemoração de um ato muito importante que aconteceu na vida dos antigos hebreus daquela época, né? E que foi designado como a diáspora, ou seja, o povo vindo de lá do Egito, né? Isso é que é a Páscoa. Então, é uma incoerência também, né, o cristianismo comemorar uma Páscoa, sendo que os judeus não aceitam Jesus como um profeta. Ele não foi considerado profeta pelos judeus. Os islamitas consideram Jesus um profeta, mas os judeus não. Então, é bom deixar claro isso. Judaísmo não tem nada a ver com cristianismo. Tem muita gente aí com a bandeira de Israel nas costas, segurando uma Bíblia e gritando, né? Salve o cristianismo e vamos orar por Israel. Então, é importante que, ao orar, muito que bem, cada um ora para quem quiser, mas é importante que saiba distinguir as coisas. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa, islamismo é outra coisa ainda. As montanhas do Líbano, então, o deserto do Sinai, as montanhas do Líbano e o deserto de Judeia. Ele concentra-se especialmente no estudo do povo judeu nesse período e de forma secundária dos outros povos que com eles conviveram, como os filisteus, fenícios, moabitas, idumeus, hititas, medianitas, amoritas e amonitas. Então, esse é o povo que constitui aquele povo lá que Moisés estava trazendo. Esse povo foi designado como judeus. Porque judeu significa também aquele que não tem pátria, aquele que não tem lugar fixo para se formar uma sociedade, para se formar uma comunidade, porque eles eram todos nômades. Então, veja bem, são os filisteus, os fenícios, os moabitas, os idumeus, os hititas, os medianitas, os amoritas e amonitas, povo que chegou até essa região vindo da África, né, pelo Estreito de Gaza, né, que eles chegaram. Eles chegaram em terras árabes, que a Palestina é uma terra árabe. Ela não é uma terra cristã, é uma terra de hebreus. Ela é uma terra árabe. É bom que saibamos disso. As fontes sobre esse período é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento nada mais é do que a mitologia dos sumérios, aqueles primeiros povos que existiam nesse lugar. Eles escreveram como aconteceu história na cabeça deles, falar dos Anunnaki, né, que criaram o Javé, e que tinham os profetas, e que eles foram criados pelos deuses Anunnaki, toda aquela mitologia que depois foi reescrito por várias pessoas lá do Egito, né? E inclusive por Moisés, que teve a determinação de Javé para que escrevesse a história, para que fosse mostrado ao povo durante o tempo em que eles iriam ficar no deserto, que eles ficaram 40 anos no deserto. Também faz parte do Talmud, que é a Bíblia judaica, né? O livro etíope de Zerah Nagaste, né? E escritos de Nicolau de Damasco,
Antipano, de Alexandrio, Filon e Joséfo, e achados arqueológicos no Egito, Moabe, Assíria ou Babilônia, e os vestígios de inscrição no próprio território. Então, todos esses dados aqui desse povo dos judeus, eles encontram em todas essas literaturas que eu falei, né? E que, de acordo com a Torá, Israel é a terra que foi prometida por Javé, o Deus que foi criado, né? Para que eles concentrassem ali uma população, fizesse ali uma civilização monoteísta e que todos deveriam adorar Javé como o único Deus. Não tem nada a ver com o Criador do Universo. O Criador do Universo, ele jamais vai dizer: você é dono dessa terra, essa terra é sua, eu determino que essa terra seja sua. Não existe isso. O Criador, ele vê toda a sua criatura num todo, num só. O universo, ele é formado por uma unidade, que somos todos nós juntos, com a flora, a fauna, os astros, as galáxias, formamos uma unidade que forma o universo todo. Nós temos que sair dessa ideia de aceitar, né, que o universo é somente a galáxia Via Láctea, onde está a Terra, com os 11 planetas, 12 junto com os 11 planetas, com o Sol, com a Lua, as estrelas que nós temos, e o planeta Terra. Não, existem bilhões e bilhões de galáxias, ainda foram catalogadas até agora 49, ainda existem muitas outras, e talvez até com planetas habitáveis como é a Via Láctea. Então, existem seres em outros planetas, existem os seres evoluídos, as consciências que se comunicam conosco. Então, não dá mais para nós que estamos saindo da terceira dimensão, onde nós viemos para evoluir, passar para a quinta dimensão, trazendo ainda na consciência a memória de que nós somos os únicos que existem no universo. Existe muito mais coisa que a sua vã filosofia possa imaginar. Um filósofo disse isso. E quanto mais a gente busca por conhecimento, mais a gente entende que não sabe nada e que precisa buscar e buscar e buscar. Eu comecei falando disso aqui, do conflito que houve entre Palestina e Israel, né? E apareceram todas essas dúvidas a serem explicadas, e que ainda, nesse final de semana, houve outro bombardeio sobre Israel, né? Não sabe agora de quem que é, com certeza do Hamas, né? Então, a Liga Árabe, ela se uniu e elas falaram que vão lutar contra Israel, porque a terra é deles, a terra deles é a terra árabe. Inclusive, eles defendem sendo como a terra onde nasceu o profeta Jesus, né? Olha que incoerência. E então, os 3 patriarcas que foi oferecido para eles, né? Englobando os mais importantes locais do judaísmo, como os restos do primeiro e segundo templo do povo judeu. Por que eles acham que aquilo lá é sagrado? Porque a mandado de Javé, né, foi construído o primeiro templo. Salomão construiu um templo lá. Depois, os persas, se não me engano, eles detonaram o primeiro templo. Ele construiu novamente o segundo templo e foi destruído daí, né, por Constantino, do Império Romano. Então, quer dizer, eles sempre estão sendo assim, se fosse uma coisa determinada pelo Criador, vocês acham que ia passar por tantos conflitos dessa maneira? Vocês acham que ia ter tantas guerras naquele lugar lá? Primeiro, é incoerente dizer que uma terra santa que foi dada por um Criador, que tenha que ser disputado entre as suas criaturas e através de guerras, através do extermínio de pessoas, de seres humanos que estão aqui para evoluir, conforme é o projeto determinado, né, pelo Criador. É muita incoerência pensar nisso, né? É simplista achar isso. Então, precisamos expandir nossas consciências para a gente poder entender por que eu estou sempre colocando. Eu coloco uma aula falando sobre os povos, os seres de extraterrestre, os seres de outras galáxias, imediatamente eu coloco as sensações do ser humano, a busca pela
pelo poder mental, desenvolver o poder mental, desenvolver a sua consciência, porque para que nós não esqueçamos que não basta apenas a gente aprender essas aulas aqui, o entendimento, se nós, de repente, nos continuemos, né, como estagnados num único ensinamento de 3.000 anos atrás. Nós precisamos expandir a nossa consciência. Né? Na quinta dimensão, não será mais permitido aquele simplista, aquele que não busca pelo autoconhecimento, que não busca o entendimento das coisas, né, para poder, né, influenciar, né, nos projetos da quinta dimensão, que é desenvolver o amor incondicional. A partir do século X, antes de Cristo, uma série de reinos e estados judaicos estabeleceram um controle intermitente sobre a região, que durou cerca de 150 anos, para o reino de Israel. Então, muitos povos disputaram aquela região lá, com essa ideia aí que foi criada de que a Terra Santa. Todo mundo quer a Terra Santa, quem que não quer? Entendeu? Então, houve, por conta disso, né, o conflito ele foi acirrado entre os habitantes da terra, até a sua conquista pelos assírios em 721 a.C., e 4 séculos para o reino de Judá, até a sua conquista por Nabucodonosor II, em 586 AC, e destruição do templo de Salomão, né, pelos babilônios. Os próprios babilônios destruíram o templo. Em 140 AC, a revolta dos macabeus, que são integrantes de um exército rebelde judeu. Olha, ao mesmo tempo, né, eles também, os judeus, estavam se reunindo, montando exércitos para poder fazer a sua defesa, né? Então, eles acusam hoje que a Palestina ela tem um exército que é financiado, que financia os exércitos terroristas, mas ela deu o exemplo, né? Quer dizer, a Terra Santa, dada por Deus, como eles dizem, tinha lá os seus exércitos de rebeldes judeus, que assumiu o controle e fundaram a dinastia dos Romaneus. E esse povo aqui governou Israel de 164 a 37 AC, né? E eles impuseram a religião judaica, para impor a religião judaica, ou seja, aquilo que o Javé era Deus, né? Que o Talmud era verdade, que a terra era deles, então eles montaram esse exército aqui, né? Para impor, né? Para impor que eles eram os mandatários daquela região lá. E esse reino durou 77 anos, até a conquista de Jerusalém por Pompeu, em 63 AC, que tornou-se um reino do Império Romano. Acabou a graça deles, né? O Império Romano apossou-se de tudo lá, destruiu o templo novamente e levou todos os despojos de guerra, né, para o Império Romano, para usar depois e criar o cristianismo. Né? O cristianismo ele foi criado do judaísmo, né? Pegaram os 5 livros da Torá, né? Que era da história dos judeus, porque para eles era a continuação daquele povo lá, né? Eles tinham que fazer isso. Eles não podiam jamais, o Império Romano iria dizer, né, que o cristianismo era a igreja de Cristo. Eles não podiam fazer isso, porque eles tinham comprometimento com o islamismo também. Ao mesmo tempo que surge o patriarca, que surge o profeta Jesus, né? Jesus com ideias que depois deveria ser o cristianismo, né? Que não foi nada daquilo, porque o cristianismo, na verdade, ele foi criado conforme o que Paulo de Tarso entendia sobre a religião, né? O islamismo achou por bem, tendo em vista toda essa trapaça que o judaísmo vinha fazendo, eles levantaram como profeta deles, o Maomé. Maomé era um ser que ele era um pastor também, e ele não sabia ler. Então, mas ele era uma pessoa ele era um visionário, ele tinha visão de tudo que ia acontecer. Então, ele falava e eles foram escrevendo e saiu o Alcorão. Foi daí que saiu o Alcorão. Maomé não tinha ideia terrorista.
A ideia dele era de como ele via a criação, de como ele via a salvação do ser humano, como o ser humano tinha que proceder. Ele era um simples pastor de ovelhas, né? E ele se levantou e os islamitas, o povo árabe, achou por bem seguir o Maomé, né? Seguir o Maomé. Quando alguns seguiam Cristo, outros eram judeus mesmo, seguiam o judaísmo, e tinham os que seguiam o islamismo, né? Aliás, Maomé, ele foi defendido pelo povo árabe, né, que o protegeu e deixou, inclusive, existe uma guerra lá com a Al-Qaeda, né, que uns querem que o governo seja como uma herança de Maomé, que seja liderado por um profeta, né? Porém, existe um grupo que acha que é o califado que tem que mandar, que não tem que misturar religião com política, né? E existe essa divisão que influencia muito também nas decisões que esse povo toma, né? A Mishnah e o Talmud de Jerusalém são dois textos judaicos que foram escritos nessa época por rabinos, né? Que foram escrevendo, porque eles, na religião do judaísmo, não existe profeta, não existe nada. Aqueles anciãos lá, que são os rabinos, eles vão escrevendo e vão determinando o que eles devem seguir, qual é a doutrina, qual é a filosofia, a condição de vida que eles vão seguir, né? E foram compostos na região nesse período que eles estavam. A terra foi conquistada pelo Império Bizantino em 638, durante o período inicial das conquistas muçulmanas. Embora a presença judaica na Palestina tenha sido constante, os judeus que sempre lá estiveram reduziam-se à pequena comunidade rural de Pequilim, né? Um nome egípcio aqui, que eu não sei se assim mesmo se pronuncia, né? Mas eram a minoria, os judeus, meus hebreus, o que restou, o resto, o povo judeu, tudo foi embora. O que ficou, eles não aguentavam as guerras, estava morrendo muita gente, o que ficou ali foi uma minoria, né? Os árabes eram a maioria em tudo, na religião, no trabalho, e durante o século 12, 13, houve um pequeno, mas constante movimento de imigrantes judeus para a região, especialmente vindos do norte da África, né, que são os que vieram depois, né, que eu falo também no vídeo anterior, né, que eles vieram porque já existiam alguns ali, então vieram os de fora e se refugiaram ali com aqueles familiares que eles tinham. Após o decreto de Alhambra, em 1492, muitos judeus expulsos da Espanha partiram para a Terra Santa, embora tenham fixado nas cidades onde viviam, eles viviam da caridade do Haluká, né? Então, esses judeus que foram para lá, para o lugar, eles foram mandados para a Europa, porque nos Estados Unidos e na Europa, eles viviam da caridade dos Haluká. Eles faziam o Haluká no Natal, eles não comemoram o Natal, eles comemoram o Haluká. Então, eles angariavam fundo e distribuíam entre esses judeus que estavam perdidos no mundo, né? Eles viviam dessa caridade, eles eram por isso que houve lá um acordo lá na Europa e Estados Unidos para mandar esse povo de volta, porque eles estavam vivendo às custas dos Estados Unidos, à custa do Reino Unido, à custa de outros países, porque eles eram muito pobres, né? E foram enviados, deixa eu ver aqui, a caridade do Haluká, enviado pelos seus pares na diáspora, né? Na diáspora também ela foi financiada pelo Haluká. Após 1517, sob o domínio otomano, a região tornou-se uma província esquecida do Império, declinando em população devido à extrema pobreza. Quando os otomanos, o Império Turco, ele tomou toda essa região, ele esqueceu, ele era dono da região e largou esse povo ao Deus dará, né? Também eles viviam dizendo que eles estavam na Terra Santa e que o Deus estava protegendo eles. O que o domínio otomano fez? Largou e eles foram, né, e viviam cobrava imposto deles, né, e eles viviam uma eterna pobreza, né, eles eram super pobres, doentes, com falta de segurança.
a população era majoritariamente muçulmana nessa região. Até os muçulmanos sofreram as consequências. Por quê? Porque Israel e Palestina é tudo num lugar só, né? Então, esse também sofreram as consequências dos turcos otomanos, né? E 10% desse povo aqui eram cristãos católicos. 10% só era cristão católico. Em 1777, judeus europeus começaram a voltar à região, juntando-se à pequena comunidade sefardita local. Porque os judeus se dividem em vários. Existe o sefardita, existe uma porção, em cada lugar do mundo existe o judeu chinês, o judeu egípcio, o judeu americano, o judeu francês, o judeu... Então, eles se dividem em vários locais. E aqui, os que retornaram são os judeus socialistas. Tem mais essa ainda. A população, por volta de 1800, a população... Aqui, por volta de 1800, a população judaica rondaria os 3 milhares, vivendo, sobretudo, nas 4 cidades sagradas. Eles não saíam porque eles achavam que Jerusalém, Hebrom, Safed e Tiberíades era a cidade sagrada. Despreparados para a rudeza da região, eles não tinham preparo para viver naquela região, porque lá eles teriam que viver da agricultura, né? Eles não tinham, eles estavam vindo da Europa, onde trabalhava na indústria, né? País desenvolvido, sem conseguir arranjar emprego, impedidos de possuir, não podiam possuir terras, porque eles não eram dali. Os judeus europeus viviam na miséria, sobrevivendo mais uma vez do Haluká. Então, eles eram dependentes do Haluká. Quer dizer, era um peso, povo da terra prometida, era um peso para outras pessoas que tinham que pagar impostos exorbitantes para financiar todo esse povo que não podia ter terra, que não tinha condição de trabalhar naquelas condições lá, de trabalhar na terra, né, como trabalhadores rurais, né, porque eles eram todos na Europa, estudaram, eram diferentes, né, eles não se enquadravam aqui nesse espaço aqui. Em 1850, os judeus chegaram mesmo a construir pelo menos a metade da população de Safed, Tiberíades e de Jerusalém. Então, veja bem, esse povo aí, né, que fora da casinha, né, eles queriam socialista, né, são os sionitas. É isso que precisa entender. Esse povo aí, eles queriam chegar lá naquela região lá, implantar um socialismo, ou seja, impor a presença deles a qualquer preço. E daí vai o povo, né, do Brasil, principalmente, em manifestações onde a gente pede, né, a independência total do Brasil dos poderios, né, de domínio aí de ditadores, né, levantando a bandeira de Israel, né, pedindo oração para eles e que está junto com eles. Então, está com o socialismo ou com quem que vocês estão? Pelo que eu saiba, a luta do Brasil é ficar livre do socialismo. E, de repente, vocês estão levantando a bandeira, né, para um povo que tem a tendência para um socialismo também. Né? Não está na hora de rever essas manifestações que estão acontecendo aqui em prol do patriotismo brasileiro também? Né? Aqui tem uma controvérsia. A partir do momento que você começa a desvendar os mistérios e se aprofundando nas coisas, você vai vendo como o povo é enganado. Até por líderes patriotas estão sendo enganados. Aonde vai tudo isso? Então, é preciso se abrir a consciência e buscar o entendimento das coisas. O povo judeu não pode ser reduzido somente pela religião. Hoje em dia, não existe mais aquele judeu da Terra Prometida, gente. Aquilo lá não existe mais. O judeu que existe hoje, ele é definido pela religião, pela raça, pela cultura, dando várias interpretações em que o ser judeu, eles são ortodoxos, conservadores, reformistas, né? Caraítas, safardistas, askenazitas, persas, norte-africanos, indianos e tantos outros, são socialistas, são comunistas. É complicado isso, né? É preciso que a gente entenda essa situação aí e não deixe mais barato, não.
Você não pode, de repente, né, simplesmente, vamos fazer um manifesto hoje, vai lá, vão todo mundo lá no manifesto sem saber qual é a meta. Quer fazer um manifesto? Eu acho maravilhoso isso, você defender, você ser nacionalista, você defender os seus direitos de pátria, mas que seja, nós vamos lá para a Paulista hoje, nós vamos defender o quê? Por que nós vamos lá na Paulista hoje? O que a gente vai defender? Vamos fazer umas políticas públicas. Infelizmente, vou ter que citar aqui, o PT ele era excelente nisso. Por isso que ele está no poder tanto tempo. Colocaram até um presidiário lá no poder, pelo poder que eles têm. Por quê? Eles desenvolveram junto ao povo muitas políticas públicas. Então, está na hora de reunir o povo, reunir os amigos de bairro que nem existem mais, reunir o povo do seu município, da sua rua, do seu bairro, do seu município, do seu estado, do seu país, para definir metas, e nós vamos ser fiéis a essa meta que a gente está seguindo, não deixar que um líder religioso suba num palanque político e fica disseminando o ódio entre esse ou aquele, isso não vai levar a nada. Não adianta vocês saírem na avenida com cartaz pedindo intervenção urgente, não adianta vocês irem na avenida pedirem para que seja preso o pessoal do STF, né? Que toque fogo no Congresso e que acabe com aqueles lá. É você que está colocando aquele povo lá. Somos nós que somos coniventes com essa situação. Somos nós que estamos acomodados com as nossas consciências. Somos nós que fazemos vista grossa para tudo que há de errado, porque se nós estamos nos beneficiando por alguma coisa, nós fazemos cara de paisagem, fazendo de conta que não é conosco. Então, nós estamos alimentando coisas erradas. Está na hora do ser humano, principalmente o brasileiro, tomar consciência daquilo que ele quer realmente da vida. E parar de ficar levando o povo por trás de enganos para que ele engrosse o movimento político, o movimento religioso. O ser humano não nasceu para isso. E entre os brasileiros existem muitas pessoas com capacidade, com potencialidade para fazer dessa nação o melhor país do mundo. Se vocês forem calcular, apesar do Brasil ainda estar em desenvolvimento, é um país jovem, é um país que ele engrandece o ser humano. Vocês nunca perceberam isso? Nunca pararam para pensar nisso? Que nós somos privilegiados, que nós, sim, vivemos numa terra santa? Já pararam para pensar isso? Nós não temos aqui terremoto, não temos vulcão, nós não temos nenhum, temos problema de enchente, porque o homem, ele se acha o Deus poderoso e vai fazendo, invadindo as águas e fazendo as construções. Mas nós não temos nada disso aqui. No nosso país, tudo que se planta, dá. Só não tem alimento aquele que não quer. Eu vejo, às vezes, os políticos colocam lá num monte de terra, lá um casebre de pobre lá, e mostra as panelas das pessoas que não têm nada para comer. Gente, aquele montalhão de terra, não dá para ele plantar um pé de couve, um pé de alface, uma mandioca, plantar um milho? Eu rio quando eu vejo essas coisas, porque você está vendo a terra ali em volta daquele casebre, e o cara, por quê? Porque a religião acha que a pessoa tem que ser humilde, e a pessoa acha que ser humilde é ser pobre. Não é. Não é. Ser humilde, né, é você, mesmo sendo inteligente, você entender o outro. Isso é ser humilde. Não é ser pobre, viver na pobreza às custas de um governo que lhe oferece cesta básica, que lhe oferece vale gás, vale para você estudar numa universidade. Né? Isso não é. Onde tiver um pedaço de terra, plante alguma coisa. Plante um chá, plante uma verdura para você se alimentar. Plante o milho, a abóbora, a batata, mandioca. Né? Você vive num casebre porque você quer, porque você não tem a vontade de expandir sua consciência, de trazer os dons que você tem para fazer de você um ser humano perfeito? Está na hora de pensar nisso. E não deixar se levar por qualquer um. É por isso que num vídeo meu eu pergunto, quem você está seguindo? Para quem você está rezando ou orando? Qual líder você segue? Quem é o seu líder? Você confia nele? Você tem certeza? Poria a mão no fogo por ele? Olha que você pode se queimar, porque são todos iguais. Nos bastidores,
eles se reúnem e se dividem. E dividem todos os bens que é de todos os brasileiros somente para eles. A teoria das tesouras, vocês nunca viram falar nisso? Então, é melhor atentar para isso também, né? Bom dia a todos. Namastê.